Eu acompanho algumas sessões online e me parecia mais organizado, porque não tinha muita interrupção do outro quando da fala, porque lá no Congresso, quando você vai visitar lá, tem muito um tá falando, É tudo ao mesmo tempo. tudo ao mesmo tempo, né? Por isso é mais organizado. Mas alguns deputados me falaram que não, que era melhor presencial, porque a discussão ficava Você tem uma mais... discussão de bastidor, mas no microfone, eu lembro logo que eu entrei, eu chegava no microfone e falei assim, com licença, por favor, eu gostaria de falar. E os caras olhavam e davam cotovelada e me tiravam de lá, né? Então a gente querendo ser educado no lugar que todo mundo é mal educado é bem complicado. Eu vou te perguntar sobre uma questão que todo funcionário público está se perguntando agora, né? Reforma administrativa. A reforma administrativa, ela prevê muitas coisas. Uma delas é terminar a estabilidade de alguns funcionários, não de todos, mas de algumas carreiras de funcionários públicos. Como está isso lá? Vai ser aprovada, não é? Não vai? Eu entendo que o Estado brasileiro precisa melhorar a eficiência. O Estado brasileiro tem que entregar mais, né, porque as pessoas pagam muitos impostos. Obviamente que é um Estado que precisa atender um número muito grande de pessoas. O SUS é enorme. A maior parte da população brasileira precisa de educação pública, de saúde pública, de segurança pública. Então, assim, o Estado brasileiro ele é muito grande porque também a população precisa de muito dele. Acho que a gente precisa melhorar muito o sistema de avaliação do servidor público. Porque, às vezes, aquele que trabalha muito ganha a mesma coisa daquele que não faz muita coisa. Mas existe essa avaliação, né? Só não é aplicado, né? Existe, mas talvez o formato dela não é muito legal. Porque, muitas vezes, pessoas que trabalham juntos, uma avalia a outra. Então, eu acho que tem muita coisa que precisa melhorar. Mesma coisa da sindicância. Quando você vai fazer uma sindicância, quem faz a sindicância são os companheiros de trabalho da pessoa e não resolve nada. Mas eu acho que o texto da reforma administrativa está equivocado. Ela não é uma reforma para mexer no Estado brasileiro. Não está se discutindo o tamanho do Estado. Não está se discutindo a entrega dos serviços públicos. Não está sendo discutido, por exemplo, uma série de coisas que são muito relevantes. Está se discutindo exclusivamente estabilidade, né? Então, se for para o plenário esse texto que está aí, eu vou votar contra. Entendi. Obviamente que os textos mudam a cada minuto, a cada momento. Mas se for para discutir só estabilidade, para mim não é reforma administrativa. O grande problema, eu vejo, dessas reformas é de chamar de a reforma. Igual aconteceu com a Previdenciária. Todo mundo sabia que a Previdência brasileira precisava ser reformada, mas não era aquele modelo que tinha que ser aprovado, era outra reforma. Então, a mesma coisa, a reforma administrativa, sou a favor. Essa reforma, eu não sei se é essa que a gente porque, precisa. na verdade, quando fala reforma administrativa do governo, é um monte de coisa. Mas virou uma reforma funcional. E eu tenho medo do funcionário de uma carreira que é de Estado, mas que fique de fora. Vou dar exemplo um fiscal. O fiscal vai multar alguém, o cara vai falar assim, eu sou amigo do prefeito, eu vou te mandar lá para a ponta do chapéu. Tem muitas pessoas que precisam de estabilidade, principalmente quando ele tem que denunciar uma autoridade. Se ele não tiver estabilidade, ele nunca vai denunciar uma autoridade. Não vai investigar. Então eu tenho medo dessas situações. Agora, eu acho que estão perdendo também uma grande oportunidade de reformar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro ainda vive aquele modelo de pirâmide. Vou dar um exemplo do que tinha na prefeitura aqui. Prefeito, embaixo do prefeito, chefe de gabinete, embaixo do chefe de gabinete, 14 secretarias, embaixo das secretarias, 40 diretores de departamento, abaixo do diretor de departamento, 120 diretores de divisão, depois os chefes de seções, os encarregados e os funcionários. Cara, não dá. Nenhuma companhia do mundo é uma pirâmide tão grande. O chefe tem que estar perto do funcionário. Né? Então você tem que achatar isso, né? Acabar com esse monte de divisão. O cara tem que parar de entender que ele tem que ser chefe de alguma coisa. Não! Ele tem que prestar serviço. Né? As coisas você divide, mas para organizar. Não é para que cada um seja chefe de si próprio. Então, assim, eu acho que tem esse problema de maneira geral na administração pública. O maior problema não é o número de ministérios. O problema é saber o que cada um está entregando.